Essa foto vocês estão vendo pela primeira vez. Ninguém viu, a não ser os parentes, né? Porque faz parte do arquivo da Elisa Lispector. E esse documento está com um herdeiro dela. E é a primeira foto de família, a mais antiga que eu conheço, a respeito da Clarice, né? Que tem a família da Clarice reunida. Pelos meus cálculos, ela foi tirada mais ou menos em 1908. A mãe da Clarice casou em 10. A Tânia, que é a irmã da Elisa, nasceu em 15 e a Clarice nasceu em 20. Né? Então, essa foto teria mais ou menos 12 anos antes do nascimento da Clarice. Suponho que a mãe da Clarice, que é aquela que está lá de pé, né? Em pé à direita, de preto, essa é a Marian, ou Marieta, que é a mãe da Clarice. Ela era solteira, porque não estava com esses bandós, aquele cabelo meio alto, que as mulheres passavam a usar quando se casavam. Acho que elas ficavam mais respeitáveis com o cabelo mais alto, né? Era um modelo de cabelo que se usava para mulher casada. Né? Então, ela ainda está solteira. Aqui no meio são o casal Krimgold, que são os avós da Clarice. É a Tânia, que era Rabin, e o Isaac Krimgold, são os avós. E aqui as irmãs, né, da Mariam. A menorzinha é a Anita. Depois vem a Sara, que é essa aqui, que está com o buquê de flor no colo. A mais velha é a Zina, Mânia, o que não está é o Joel. O que é importante nessa foto que eu gostaria de ressaltar? Né? Vocês veem que o ambiente é muito rústico da fotografia, é uma fotografia sem luxo, bem simples. Tem uma figura de fundo, um pano de fundo meio desbotado, né, já depauperado, que supõe ser o desenho de um ambiente, mas a única coisa que a gente consegue discernir é o lustre aí à esquerda, né? Parece que o resto já foi com a ação do tempo. A gente já não pode mais saber exatamente os detalhes, né, desse cenário aí de interior. Né? E um ar um tanto triste das pessoas, né, na fotografia, sobretudo dos mais novos. Né? Esse ar triste vai aparecer também na fotografia seguinte de família que eu vou mostrar para vocês. Agora, por que eu selecionei essa fotografia? Porque ela está num livro da Elisa Lispector. Eu selecionei 2 trechos para eu ler para vocês, porque literatura é isso. Você pode falar sobre ela, mas eu acho que é o texto que traz o prazer da linguagem, né? Era o avô alto e forte como um carvalho, digno, ereto, e para minha imaginação de criança ele viveria sempre. Seria indestrutível. Assim, porém, não aconteceu. Num dos primeiros pogroms que se seguiram à Revolução Vermelha, quando os bolcheviques ainda mal se estabilizavam, o avô morreu trespassado por várias balas ao galgar a escadaria do que até então tinha sido a sua própria casa, depois usada para aquartelamento de tropas. Mesmo sem ter sido um devoto, pagou o preço do amargo e inalienável destino de ser judeu. Na minha lembrança, entretanto, ele continua vivo, com aquele seu jeito ora brusco, ora terno e brincalhão. As férias de verão passadas todos os anos na casa do avô. Recordo a aldeia, recordo a casa. Mas a verdade é que a alegria começava logo ainda na viagem de trem e nas paradas em pequenas estações sonolentas no forte calor da canícula. Entre uma estação e outra, os belos campos floridos, as papoulas lançando vivas manchas de cor por entre o trigo dourado, os camponeses na faina da ceifa, os cantos que animavam os do trabalho da colheita e as densas florestas que margeavam os caminhos. Agora eu vou ler o que ela diz da avó. Fito retrato de avó Charna, que vira Tânia em português, de olhos sérios e luminosos, o rosto oval, apesar de já não tão jovem. As roupas e as joias são quase suntuosas.
em obediência aos ditames religiosos, traz sobre os próprios cabelos uma peruca de matrona armada em bandós caprichados. Tinha um grande coração, a avó Charna, e uma existência repleta de mitzvot, que são os deveres da religião judaica. Mas foi uma existência relativamente curta. Tão generoso era o seu coração quanto frágil, e com a mansidão e a afabilidade com que viveu, assim morreu. Simplesmente acordou uma manhã bem cedo, contaram, e ainda recostada nos travesseiros altos feitos da mais fina penugem de ganso e fronhas guarnecidas de bordado inglês, pediu a uma das filhas um pouco de água, pois não estava se sentindo muito bem, e quando lhe trouxeram a água, seu corpo ainda aí estava, mas como um pássaro que levanta voo, seu espírito havia partido. Eu acho que a Elisa tem assim um prazer triste no detalhamento. Ela se comove porque existe uma tristeza que ela não esconde. E ela tem uma técnica de arquivo, a Elisa, que é uma coisa que a Clarice não tem. A Clarice tem uma técnica de artista. E a Elisa tem uma técnica de arquivista. Eu não estou dizendo que a Elisa não seja uma boa escritora. Eu não estou dizendo isso. Mas a técnica é a do arquivo, é a da informação, né? É a do mapeamento, né? É a da acumulação, é até da interpretação, mas sem sair do nível do território da memória, sem escapar, né? Sem problematizar, sem questionar, né? E sem abrir novas perspectivas que contrariam o anterior, né? Ou que pelo menos não explicam o anterior, que abrem frentes de sentido, né? Mas não esgotam nunca. Por isso que o texto da Elisa é um texto assim, muito detalhado em relação a tudo que diz respeito à tradição judaica que ela vai tentando acumular. São os hábitos, né, os rituais religiosos, as comidas, né, aquelas coisas gostosas que os judeus preparam durante os rituais, as festas religiosas, né, as vestimentas. A mulher do Marc Chagall, Bela Chagall, tem um livro que chama Luzes Acesas. É curioso a Clarice ter traduzido esse livro. Então, esse livro tem muito a ver com a tendência, vamos dizer assim, da Elisa. Agora, a desconfiança da Clarice em relação aos poderes da linguagem se detém também nessa volta ao seu próprio passado, né? Quer dizer, ela usa esse próprio passado também para testar essa tentativa, né, de exprimir aquilo que não pode, enfim, ser expresso. Se você lê a Clarice para compor um repertório de dados, você começa até a desconfiar da informação, sabe? Por quê? Porque a informação está filtrada por outro tipo de trabalho com a linguagem. Então, ela é, quando muito, um dado, né? É, quando muito, um ponto de apoio, né? Que serve para um trampolim para outras coisas. Bom, aqui é a fase de juventude, tem muito pouca foto dessa fase dela com o Mauri. Eu sempre digo que o texto que melhor traduz essa fase da Clarice para mim, não é da Clarice, aliás, é uma crônica do Rubem Braga. O poeta e os olhos da moça. Conversa vai, conversa vem, eu disse um nome de mulher. O poeta me confessou que há muitos, muitos anos tem vontade de fazer um poema sobre uma história que ele teve com essa mulher, a quem chamaremos de Maria. Espanto-me. Não sabia que o poeta tinha tido alguma história com Maria. Ele ri. Não pensa que eu tive um caso com ela. Foi apenas uma impressão minha. Foi uma coisa tão subjetiva, mas inesquecível. Tanto assim que vivo perseguido pela vontade de escrever um poema sobre aquele momento. Isso aconteceu há uns 10 anos. E até hoje não me senti capaz de transformar aquele instante em um poema. Pode ser que esse poema venha de repente, pronto, do começo ao fim. Isso já tem me acontecido. Mas vou contar a história. Eu estava no Praia Bar, ali no Flamengo, sozinho, com uma tristeza danada por causa de outra mulher. Estava desesperado, mas principalmente triste, com uma tristeza sem fundo nem remédio. Em certo momento,
Paguei a conta e saí. Quando eu vou pisando na calçada, me encontro com Maria, que vem de braço dado com o noivo. Meus olhos entraram diretamente nos seus. Meus olhos, com toda a minha tristeza, toda a minha alma desgraçada, entraram de repente nos seus, mergulharam completamente neles. Ela se deteve um instante, eu só via aqueles olhos verdes, e me recebeu como se fosse uma piscina. Tenho a certeza de que ela recebeu a minha alma ferida, de homem desprezado, dentro da sua alma distraída e feliz de moça que passeia com o noivo. Cumprimentei os dois vagamente, segui pela rua, tonto, mas apaziguado. Contei essa história do poema a Maria, muitos anos depois. Ela beliscou o beiço, tentando se lembrar. No Praia Bar? Quando foi? Não me lembro. E ficou me olhando, admirada, com seus olhos de piscina. Foi há muito tempo que escrevi esta crônica. Há quase 30 anos. Na ocasião, eu não quis dizer o nome dos personagens. Hoje, ambos estão mortos. O poeta era Manuel Bandeira. A moça Maria chamava-se Clarice Lispector. Aqui ela é jornalista, no Rio. Aqui em Nápoles, com os militares, recebendo os soldados da FEB, porque o marido era vice-cônsul. Pronto, essa é a fotografia que eu queria mostrar para vocês. O que a gente vê aqui? Existe um espírito de grupo, que é a legação. É a legação brasileira em Berna. Agora, a Clarice está noutra, né? Ela não está de corpo inteiro, eu não sei se não está nem de alma, né? A alma está voando, né? Ela está de olho fechado, olhando para um outro canto, está num mundo completamente desenquadrada, vamos dizer assim, do povo perfilado aqui embaixo. Está mergulhada no seu mundo e na sua própria ficção. Agora, essa foto eu consegui no Museu da Cidade de Berna, foi tirada exatamente dos anos 40. É o período em que ela morou em Berna, né? É uma foto dos anos 40, tirada em frente ao lugar onde ela morou, que é a Rua da Justiça, número 48. Então, é o centro histórico da cidade, que é uma cidade medieval. Vocês estão vendo as arcadas de um lado, a arcada do outro, ruinha estreita. Aqui está a casa dela, que dava, então, para essa estátua da Justiça. Devia ser verão, porque tem flor aqui, e aqui é a fonte. Esse é o cenário, vamos dizer assim, da crônica. Agora eu vou ler a crônica. Na Suíça, em Berna, eu morava na Gerechtigkeitsgasse, isto é, Rua da Justiça. Diante de minha casa, na rua, estava estátua em cores, segurando a balança. Em torno, reis esmagados pedindo talvez uma exceção. Eu adoro essa frase. Porque a justiça está aqui, ó, e ela pisa na cabeça dos reis. Depois eu vou mostrar outra frase. Não trouxe. São os reis esmagados pedindo talvez uma exceção. E a justiça implacável. No inverno, o pequeno lago no centro do qual estava a estátua, no inverno a água gelada, às vezes quebradiça de fino gelo. Na primavera, gerânios vermelhos. As corolas debruçavam-se na água e, balança equilibrada, na água suas sombras vermelhas ressurgiam. Qual das duas imagens era em verdade o gerânio? Igual distância, perspectiva certa, silêncio da perfeição. E a rua ainda medieval. Eu morava na parte antiga da cidade. O que me salvou da monotonia de Berna foi viver na Idade Média. Foi esperar que a neve parasse e os gerânios vermelhos de novo se refletissem na água. Foi ter um filho que lá nasceu, que é o Pedro. Foi ter escrito um de meus livros menos gostados, A Cidade Sitiada. No entanto, relendo, pessoas passam a gostar dele. Minha gratidão a este livro é enorme. O esforço de escrevê-lo me ocupava, salvava-me daquele silêncio aterrador
das ruas de Berna. E quando terminei o último capítulo, fui para o hospital dar à luz o menino. Berna é uma cidade livre. Por que então eu me sentia tão presa, tão segregada? Eu ia ao cinema todas as tardes, pouco importava o filme. E lembro-me de que, às vezes, à saída do cinema, via que já começara a nevar. Naquela hora do crepúsculo, sozinha na cidade medieval, sob os flocos ainda fracos de neve, nessa hora eu me sentia pior do que uma mendiga, porque nem ao menos eu sabia o que pedir. E eu gosto muito das crônicas de Clarice sobre Berna. Elas estão em A Descoberta do Mundo, que são 9 ou 10 crônicas. Porque ela não descreve só a paisagem suíça, os tipos suíços. Ela vai até uma análise do caráter nacional suíço. Ela diz que o suíço, uma das características do suíço, ele esconder suas próprias emoções, e eles escondiam também as notícias de suicídio da ponte Kirchfeld. E fica pertinho ali da casa dela, é tudo aqui perto da Rua da Justiça, né? Então agora eu queria completar essa fase aqui da Suíça e mostrar para vocês eu tenho um especial, assim, afeição, peguei afeto, a essa imagem aqui da Clarice, né? Que é o quarto próprio da Clarice, para usar a imagem da Virginia Woolf, que é um quarto dessa casa onde ela morou na Rua da Justiça. Tem os objetos pessoais dela, um desses é aqui, é o flautista que ela carregava para onde ia, a estante com os livros do lado de cá, né? A mesa de trabalho, né, de escrita, com a luz atrás, na janela. Além do quarto, das imagens que a gente tem com ela na máquina de escrever, aqui no apartamento do Leme, eu acho que esse é outro quarto da escritora Clarice. É engraçado que com todas as pessoas que moraram em Berna, com as quais eu conversei, né, elas diziam o seguinte: o que a Clarice mais gostava era de ficar sentada no seu quarto escrevendo. Esse era o mundo dela. O mundo da família, naturalmente, aí que nasce o primeiro filho, mas é o seu mundo, o mundo da sua ficção.